Pessoal, sejam bem-vindos ao Voando Alto Ciência. Eu sou Jordana Oliveira, sou bióloga, mestre e doutoranda em genética. E quando eu defender minha tese, vocês não vão precisar me chamar de doutora não faço questão. Você que está nos assistindo no presente, em 2020, deve ter acompanhado as notícias do nosso ministro da Educação de apenas 5 dias, o Carlos Alberto Decotelli, que entre diversas informações, nós sabemos que ele falsificou vários pontos em seu currículo. Entre um deles foi que ele tinha doutorado e, na verdade, ele não tinha concluído, defendido a tese. E todo esse caso eu comento no vídeo anterior, com vários detalhes, e também comento por que no Brasil médicos e advogados também são chamados de doutores. Então assistam lá o vídeo anterior. E você que está nos assistindo no futuro, comenta aí, esse negócio de falsificar currículo, como é que tá? Galera parou, entendeu bem que currículo é coisa séria, que para você ter doutor no nome, um título de doutor, você precisa fazer doutorado? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o passado, vamos falar sobre outros casos, outros parlamentares que também mentiram em seus currículos, gente. Então, o caso do ministro Carlos Alberto Decotelli não foi o único. E no fim eu vou contar uma outra forma de você ter um título de doutor, e eu não tô nem falando no caso de médicos e advogados. Mas vamos começar com as falsificações no currículo e vamos começar pela nossa icônica Damares, que é a nossa atual ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Entre uma série de informações e diplomas no seu currículo, Damares dizia que era mestre em educação. Só que essa informação não é verdadeira e ela teve que desmentir para a mídia que, na verdade, o que ela queria dizer com aquele título de mestrado é que nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Essa daí, assim, ó, deu uma desculpa, ó, saiu deslizando, né, na desculpa. Mas também, outro ministro, atual ministro, que também tem informações falsas em seu currículo, é o ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Ele tinha colocado lá que ele tinha mestrado pela Universidade de Yale, e a Universidade de Yale é uma universidade, uma das universidades mais prestigiadas e concorridas no mundo, né, pessoal? Inclusive o Átila Yamarino, nosso memorável biólogo cientista, tem pós-doc por essa universidade. E ele disse, desmentiu, não, gente, que isso, essa informação não fui eu que coloquei no meu currículo, foi a minha assessoria de imprensa que deve ter errado, né, porque, assim, é um erro, assim, super comum, você tá digitando lá e sem querer você escreve Yale, né, então esse também deu uma desculpa, assim, que a culpa não era dele, nunca são dele, nunca é deles, né, a culpa, coitadinhos, não é mesmo? Também a nossa ex-presidenta Dilma teve um caso aí meio parecido com o Carlos Alberto Decotelli, onde ela colocou que tinha mestrado pela Universidade da Unicamp, mestrado em Economia, e na verdade ela não concluiu o mestrado, ela também só cursou as disciplinas pela Unicamp e depois teve que se retratar aí nessa informação. Então, o caso aconteceu em 2009, quando ela ainda era pré-candidata à presidência e ela era ministra da Casa Civil. Mas a lista de parlamentares, pessoal, eu não duvido também, não só entre os políticos, mas entre outras profissões, entre outros profissionais, essa lista de pessoas que mentem em seus currículos é enorme. E nós também temos outros casos, como o atual governador do Rio de Janeiro, o Witzel, e também o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, também colocaram informações falsas nos seus currículos. E aqui eu gostaria de trazer a primeira reflexão do vídeo, pessoal.
Por que esses parlamentares, esses políticos que atualmente criticam tanto a educação, desvalorizam os nossos cientistas, desvalorizam a nossa ciência, propagam um discurso de ódio, de ignorância, cheio de fake news, anti-ciência? Por que esses mesmos políticos, eles almejam tanto um título de doutor em seus currículos? Título este que também foi fornecido por essas mesmas universidades que eles falam tanto mal e que eles atacam tanto. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Por que eles não valorizam a educação, mas valorizam o título que foi dado pelas universidades que eles tanto criticam? E aqui eu gostaria de trazer até uma reflexão que a cientista Natália Pasternak fez no Roda Viva. Felizmente, esta ciência que eles criticam tanto é a ciência que traz credibilidade para a nossa sociedade. São os cientistas doutores que estão lutando para o progresso do país. Então, infelizmente, já que eles têm essa postura, né, esses atos e esse discurso totalmente incoerente. É quase que aquela questão, né? Quem desdenha quer comprar. Então, eles sabem que os títulos das universidades, sim, têm um prestígio e têm uma credibilidade na nossa sociedade. E são os doutores cientistas que lutam pelo progresso do país. Mas aí eu gostaria de trazer uma segunda reflexão. Por que só o caso do ministro Carlos Alberto Decotelli teve essa repercussão? Porque só no caso dele, ele foi retirado do cargo. Será que os outros ministros, os outros parlamentares não tiveram a mesma crítica, não tiveram o mesmo julgamento? E aí, aproveitando nessa reflexão, eu queria te perguntar no futuro, esse senso crítico aí, esse julgamento, essa repercussão para essas mentiras nos currículos dos parlamentares cessou no futuro? A lei, né, e o julgamento vale para todos? Então serve um pouquinho para a gente pensar. Essa ação aí, essa situação, esse hábito de mentir no currículo não é de hoje, mas só hoje nós percebemos, nós não, né, mas a mídia repercutiu aí de uma forma bastante visível. E eu espero que, né, nesse caso a gente fique mais no pé dos políticos e saiba para que eles parem de praticar essas ações aí de falsificação nos currículos. Bem, eu também gostaria de falar sobre o último tópico, e que existe sim uma forma de você ter o título de doutorado sem você ter feito o título de doutor sem você ter feito o doutorado, e você também não precisa ser médico ou advogado, que é o doutor honoris causa, é um doutor por causa de alguma coisa, como foi lembrado por uma seguidora lá do Instagram, do Voando Alto Ciência. Então, nesse caso, você recebe esse título de doutor honoris causa por algum feito, alguma experiência, algum trabalho que você desenvolveu ali na sociedade, que pela experiência que você desempenhou ali numa determinada função, profissão, você recebe esse título de doutor por uma universidade. E aqui no Brasil, alguns parlamentares têm, de fato, esse título de doutor sem ter cursado um curso de doutorado, que é no caso do Fernando Henrique Cardoso, Lula e Sarney. E também alguns outros artistas e alguns outros profissionais do exterior também têm esse título, que é o caso da J.K. Rowling, a escritora dos livros Harry Potter, e também a Meryl Streep, uma atriz extremamente conhecida que mais ganhou Oscars. Tá ótimo. Também receberam o título. E pessoal, só para lembrar, para você ser parlamentar, para você ser político no Brasil, não é obrigado ser doutor. Não é obrigatório você ter cursado um doutorado. Mas respeito e ética deveriam ser uma obrigação inata às ações desses políticos, e não a mentira. O título de doutor, o doutorado, ele faz parte da carreira científica, da formação de um cientista aqui no Brasil. E nós não fazemos questão de carregar um DR na frente
do nosso nome, mas nós estamos estamos sempre, sem cansar, entende? Lutando pela ciência brasileira de forma anônima, sem esse título de doutorado. E agora que vocês sabem de todas essas informações, eu te convido para assistir o vídeo que eu fiz lá no IGTV, no Instagram, falando como stalkear um cientista, que eu comento como vocês entram na plataforma Lattes, essa plataforma que reúne os currículos dos cientistas, de quem fez graduação, mestrado, doutorado, e foi nessa plataforma que foram identificadas todas essas falsificações. Então vamos ficar no pé de todos esses famosos aí que entram para a política, de artistas.